Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre a multiplicação e a divisão de radicais. Ou seja, como nós devemos fazer para resolvermos operações entre multiplicação e divisão de radicais. Eu trouxe aqui para ti alguns exemplos onde, além de te falar sobre as propriedades que regem essas duas operações, eu vou te mostrar também como é que a gente faz para resolver essas operações, tá bom? Então vejamos aqui no primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo nós temos aqui algumas operações que envolvem multiplicação entre radicais, sendo que essa multiplicação, pessoal, entre dois ou mais radicais, ela só pode ser feita se por algum acaso os índices dos radicais forem iguais para todos os fatores. Como assim? Por exemplo, aqui nós temos a raiz quadrada de 18 e aqui nós temos a raiz quadrada de 2. Reparem que, para os dois fatores, a raiz, no caso radical, ele possui o mesmo índice, que nesse caso é igual a 2, tá? Agora, eu não poderia, de repente, resolver a multiplicação desses dois elementos. Por quê? Porque aqui é raiz quadrada de 10, aqui é raiz cúbica de 3. Ou seja, esses dois elementos, esses dois fatores, eles têm radicais com índices diferentes. Radicais com índices diferentes, nós não temos como resolver nem a multiplicação e muito menos a divisão, tá legal? Então, estando os radicais de acordo, com os mesmos índices, como é que a gente faz? Repete o radical e multiplica os valores dos radicandos. Ou seja, aqui nesse caso, reparem, 18 vezes 2 me dá como resultado 36. Logo, então, a raiz quadrada de 18 multiplicada pela raiz quadrada de 2, eu tenho como resposta a raiz quadrada de 36. Só que, atenção, em alguns casos, como esse, por exemplo, a tua raiz ela tem o resultado exato. Aqui nesse caso, você poderia até completar colocando como resposta igual a 6. Até porque a raiz quadrada de 36 vale 6, tá bom? Próximo exemplo, eu tenho raiz quadrada de 10 multiplicada pela raiz quadrada de 5. Mesmo esqueminha, pessoal. Repita aqui no caso radical com o mesmo índice, ou seja, com índice em comum aos dois fatores, e aí em seguida você resolve a multiplicação entre os radicandos. Aqui nesse caso, então, 10 vezes 5 me dá como resposta igual a 50. No terceiro exemplo, peraí, professor, aqui já está o índice 3. Não tem problema o valor numérico do índice. A única obrigação é que o índice seja o mesmo para cada um desses fatores. O que, na verdade, acontece aqui nesse caso, tá? Até porque, repare, eu tenho raiz cúbica e raiz cúbica. Logo, então, a raiz cúbica será repetida. E aí, vamos lá. 3 vezes 9 me dá como resposta igual a 27. Então, gente, eu tenho que resolver aqui nesse caso a raiz cúbica de 27, onde ela também me dá um valor exato, cujo resultado é igual a 3. Até porque, se eu pegar esse 3, reparem, e repeti-lo 3 vezes, e multiplicar todos esses resultados, nós temos como resposta 27, que nesse caso é o mesmo valor numérico do radicando, tá? Então é bom vocês também ficarem atentos em relação a isso, que quando você multiplica ou quando você divide valores com radicais, de repente, nesse resultado pode aparecer algum radical que tenha uma raiz exata. Sendo assim, então, tendo uma raiz exata, extrai essa raiz sempre, tá bom? Nesse nosso próximo quadrinho, pessoal, repare que nós temos ainda uma multiplicação, só que nos dois fatores, reparem que agora esses radicais, eles possuem fatores externos diferentes de 1, o que não tinha no anterior. Reparem que em todos esses radicais, todos os seus fatores externos são iguais a 1, tá? Nesse caso, então, como é que a gente faz para resolver a multiplicação entre radicais quando existem fatores externos? Simples. Você multiplica fator externo com fator externo, radical com radical separadamente. Sendo assim, acompanhe aqui comigo. Eu tenho o 3 e o 2 como sendo fatores externos. Logo, então,
3 vezes 2 me dá como resultado igual a 6. E agora vamos multiplicar aqui nesse caso os radicais. 2 vezes 6 me dá como resultado 12. Então nós temos 6 vezes, ou 6 raiz quadrada de 12. Só que em algumas situações, pessoal, vocês têm a necessidade também de fazer o quê? De fazer a decomposição do radicando. Como assim? O que é decompor o radicando? É transformar esse radicando em uma multiplicação de dois fatores, onde pelo menos um deles tem a raiz quadrada exata. O que aqui nesse caso, eu consegui transformar o 12 como sendo 4 vezes 3. Porque olha só, vamos supor que eu colocasse o 12 como sendo igual a 2 vezes 6. Bem, é possível com toda certeza. Até porque 2 vezes 6 é 12. Só que transformar nessa multiplicação, pessoal, não nos trará benefício nenhum. Por quê? Porque nem o 2 e muito menos o 6, eles possuem raiz quadrada exata, tá? Então é importante você analisar isso aí, que quando você transformar o radicando em uma multiplicação de dois fatores, pelo menos um deles deverá ter raiz quadrada exata. Por esse motivo, a gente utilizou então o 4 vezes 3. Por quê? Porque na multiplicação de radicais, ou na multiplicação dentro do radicando, na verdade, essa multiplicação a gente pode extrair a raiz separadamente. Então analisem. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Sendo assim, o 2 ele sai da raiz. Ele vai se tornar agora um fator externo. O 3, pelo fato de não ter raiz quadrada exata, ele permanece dentro da raiz. E aí a gente resolve a multiplicação entre os dois valores que agora nós temos no fator externo. Sendo assim, 6 vezes 2 é igual a 12, resultado final, 12 raiz quadrada de 3. Eu vou aproveitar então esse exemplo e te mostrar a comparação também com este segundo que fizemos aqui. Ó. Reparem, aqui eu tinha raiz quadrada de 50, eu tenho aliás, né? Onde essa raiz quadrada de 50, ela veio da multiplicação de 10 por 5. Mas de repente também, essa raiz pode ser 25 vezes 2, ó. Tá? É uma outra multiplicação que me dá como resultado 50. Por que é melhor utilizar essa aqui? Porque nesse caso, o 25 ele possui raiz quadrada exata. Sendo assim, reparem, raiz quadrada de 25 é 5 e o 2 que não tem raiz exata permanece dentro da raiz. Isso quer dizer que quando você transforma em uma multiplicação de dois fatores, onde um deles tem raiz exata, o seu resultado dessa raiz ele se torna automaticamente fator externo, tá bom? O que, dependendo da situação que você esteja trabalhando, é muito mais fácil trabalharmos com essa maneira aqui. Legal? Nesse nosso último quadro, nós temos aqui então a divisão, onde, para resolvermos a divisão entre duas ou mais raízes, ou radicais, a ideia é a mesma. Você divide os fatores externos e resolve a divisão entre os radicandos, tá? Exemplo 1, reparem. Quando não aparece fator externo, ele é igual a 1. Então, 3 dividido por 1 é 3, fator externo. 20 dividido por 10 é 2. Isso quer dizer, então, que essa primeira divisão me dá como resultado 3 raiz quadrada de 2. Bacana? Exemplo 2, reparem. Eu tenho 12 raiz quadrada de 20 dividido por 3 raiz quadrada de 5. Mesmo esqueminha, vamos lá. 12 dividido por 3 é igual a 4, que é o resultado da divisão entre os fatores externos. Vamos para a raiz. 20 dividido por 5 também é igual a 4. Só que esse 4 aqui, que é radicando, ele possui raiz quadrada exata. Vamos continuar aqui então aqui embaixo, olha só. Então eu vou ter 4 vezes essa raiz quadrada de 4, o seu resultado é igual a 2. Então, eu tenho a multiplicação de 4 por 2, cujo resultado final é igual a 8. O que isso quer dizer? O que eu quero te mostrar com isso? Quero te mostrar que, em algumas situações, quando você resolve a multiplicação ou a divisão entre radicais, pode ser que
o resultado delas, do radical, ele tem uma raiz exata. Tendo a raiz exata, extraia. E ao extrair, ele se transformará automaticamente numa multiplicação com o fator externo, tá? Logo, então, 12 raiz quadrada de 20 dividido por 3 raiz quadrada de 5 me dá como resultado igual a 8. Beleza, pessoal? Com esse exemplo, então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre multiplicação e divisão de radicais, onde, aqui nesta aula, eu te mostrei alguns exemplos de como resolver multiplicação e divisão envolvendo os radicais e algumas propriedades que cercam essas operações, ok? Então, muito obrigado e tchau!